O podcast O Novo Hunter é um oferecimento da Lincitec. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Como eu sempre falo, nossa proposta com o Novo Hunter é a gente trazer profissionais que façam a diferença nos seus mercados. E hoje não seria diferente, a gente está com alguém que faz muita diferença no seu mercado, né, DJ? Sim, Luciana Dobruschak, da IPEL, né? A gente vai falar de indústria, vai falar de produtos para o consumidor final, mas também produtos para o mercado corporativo e entender um pouco essa dinâmica do mercado industrial no Brasil. Seja bem-vinda, Luciana, muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, ainda mais saber que eu faço relevância, né? Isso é sempre bom. Então, a IPEL, vamos começar por aí, né? Claro. A IPEL é uma indústria de papéis sanitários, ela completou 37 anos agora no mercado, e desses 37 eu estou a 17, né? Então é uma trajetória já bastante sólida dentro da IPEL, sempre à frente da área comercial, mas com todos os desafios, né? Em 17 anos de várias indústrias diferentes, mesmo dentro da IPEL, com os desafios que surgiram, a gente sempre acabou atuando em outras áreas também dentro da própria indústria. Voltando um pouquinho, eu sou formada em comunicação social, em publicidade e propaganda, fiz especializações nesse segmento, né, em marketing, gestão de negócios, fiz mestrado em engenharia de produção para tentar entender um pouquinho desse mundo industrial que é bem diferente de quem está na área de humanas, né, o pensamento sistemático e tudo mais, foi muito legal. E recentemente, pouco antes da pandemia, fiz uma formação de alta gestão na Universidade de Navarra, de Barcelona, no IESE, que hoje, até ano passado, né, era a escola número 1 durante 6 anos consecutivos no mundo. Foi uma experiência incrível, não só pelo conhecimento, mas por toda a bagagem que os participantes que fazem parte do programa de formação trazem para o dia a dia do curso, né? E eu tenho certeza que foi um marco também na mudança do meu perfil de gestão, de trabalho, de tudo isso, ampliou enormemente, né? Quando eu entrei na IPEL lá atrás, então, há 17 anos atrás, a IPEL passava por um primeiro movimento de profissionalização das suas áreas, de estruturação. E com isso vinha muito da estruturação não só das pessoas, mas da operação também, né? Então, nesses momentos específicos, a gente viu necessidade de certificações, de mapeamento de processos, né, de estruturação dos times, inclusive o Roberto trabalhou bastante conosco lá em formação de lideranças, né? E ao longo desses anos a gente veio fazendo todas essas etapas de consolidação da indústria para poder ter um crescimento expressivo, né? Hoje, com o mercado de papel na estrutura que ele está, são mais de 50 empresas ao longo do Brasil, produtoras de papel, muitas delas regionais, né? Mas muitas gigantes do setor. Nosso segmento é um segmento que está consolidando, né? Está acontecendo o que aconteceu no resto do mundo, veio para o Brasil, não seria diferente, onde as gigantes do setor estão adquirindo empresas familiares ou empresas de relevância no mercado para crescimento não só orgânico, né? Então, nesse cenário, hoje a IPEL é a 7ª maior indústria de papel do Brasil, né? E com um diferencial que a IPEL é uma das poucas, digamos assim, que atua fortemente no segmento profissional, né? A base da IPEL, que sempre foi ao longo da sua história, apesar da nossa passagem em introdução no varejo, a base da história da IPEL sempre foi na produção de produtos voltados para uso corporativo, profissional, institucional, né? Então, a IPEL atua nos dois segmentos, ela tem um balanceamento industrial que pode, digamos assim, dançar entre os dois segmentos, mas ela está se preparando para a sua maior fatia de produção, novamente, ser voltada para o segmento institucional. Legal. Eu acompanho a história da IPEL já há um bom tempo e tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos
junto com a Luciana, seja na área comercial. A gente fez uma convenção de vendas em São Exato. Paulo, né? Luciana, muito bacana, conheci o time comercial, a gente fez aqui em Blumenau algumas vezes, alguns eventos com a IPEL, seja com o time comercial ou com as lideranças. Ficou muito claro para mim essa busca constante com relação a esse processo de profissionalização, desde o momento que a gente começou os trabalhos, inclusive com a passagem de alguns CEOs e tudo mais. Queria que você, até voltando um pouquinho, que você contasse como é que foi, né? Você entrou, que nem você falou, há 17 anos na empresa, a empresa é uma empresa, não é familiar, é uma SA, mas ela tinha ali, né, 2 fundadores ainda presentes, eu acho que quando você entrou, né, o teu pai e o seu Mantal, presentes na empresa. Como é que foi você vir com um sangue novo, com ideias diferentes e entrando na área comercial, que há 17 anos, eu não vou dizer que é um tabu, né, Luciana, mas não é tão comum, né, uma direção comercial feita por uma mulher há 17 anos atrás. Hoje é muito normal e tem que ser normal, mas há 17 anos atrás eu acho que você deve ter enfrentado alguns desafios, ou não? Sim, trazendo a informação, a IPEL ainda é uma limitada, né? Ela ainda está nas 2 famílias. Com o falecimento do seu Mantal, os filhos estão hoje no conselho, né? Então ainda é uma limitada. Na verdade, lá atrás, quando eu fui convidada para vir para a IPEL, eu estava vindo do segmento de distribuição de higiene e limpeza. Eu tinha uma experiência de 7 anos em uma distribuidora de higiene e limpeza, que era ligada aos sócios, não era da IPEL, mas era 2 sócios da IPEL. E foi toda uma construção também para entender o mercado. Então eu digo que eu sei a dor que o meu distribuidor passa, porque eu estive lá no lugar dele, né? Então a gente estruturou e criou a antiga Kerbin Clean, né? E foi muito rico por isso, porque eu pude entrar a uma área que era nova para mim, no sentido de limpeza profissional, e entender um pouco mais do universo ali, na prática, nas dores, no dia a dia, na prestação de serviço para o cliente, porque apesar de ser uma distribuidora e vender produto, nesse segmento o serviço é muito importante. Né? Eu tenho manutenção de equipamentos dentro do banheiro que vai dar problema. Antigamente, naquela época mais ainda, a gente tinha ainda enceradeiras, máquinas high speeds que, né, tratavam pisos. Então você tinha muito o serviço ao cliente agregado ao comércio, e isso é muito importante, né? E depois de quase 7 anos eu fui convidada para ir para a IPEL, quando a IPEL fez um movimento de crescimento adquirindo uma empresa em São Paulo. Então, o gerente comercial na época foi para São Paulo para tocar esse braço comercial lá, e eu assumi, no caso, a área aqui, mas já com o intuito da gente fazer esse crescimento. E você fala, é difícil principalmente conciliar os momentos, né? Sim. Então, no sentido do quê, né? Havia uma grande restrição na questão de equipe comercial, né? Então, como que cresce? Não, a gente não quer representante, não quer vendedor. Daí eu disse assim, tá, mas então nós vamos crescer até onde, né? Então, desmistificar tudo isso, né? Estruturar tudo isso para que os modelos caibam dentro do que está se projetando de crescimento. E mais ainda, como que você cresce ordenadamente? Então, depois, eu acredito que o conselho hoje da IPEL deve ter cerca de 10 anos, eu acredito entre 8 e 9 anos, indo para o 10º ano, e foi uma decisão, na verdade, antes ainda da profissionalização da direção da empresa, foi a formação do conselho para poder justamente delimitar para que caminho ia se seguir, para que caminho que ia trilhar os passos da IPEL. E muito com o foco da governança corporativa, né? Então, naquela época, as nossas bases foram ali muito conhecimento através de Dom Cabral, muito conhecimento, né, adquirido de muita leitura na época, ainda a gente lia muito, né, tinha que buscar muito material, e formatar isso, formatar um conselho, formatar uma gestão corporativa, formatar algo que pudesse trazer a governança a longo prazo, não pensando mais no curto prazo, né? Então, nisso se estruturou, nós passamos por um processo de formação bastante intenso de conselheiros, né? Então, na época com a Actus, o pessoal aqui da nossa cidade ainda, e foi bastante intenso porque era um universo muito novo para todos nós, né? Para as famílias, para os executivos que estavam ali,
e para as pessoas que seriam convidadas a incorporar o conselho. Então, o conselho foi formatado, ele veio com uma estrutura das 2 famílias estarem presentes, 3 pessoas de cada família e 3 profissionais de fora, né? Então, com focos bem relevantes para o momento da IPEL. Então, o conselho se estruturou, claro que assim como toda a maturidade que qualquer nova organização, qualquer nova área precisa ter, o conselho também passou por essa, digamos assim, maturidade, essa maturação até chegar num modelo ideal, e foi onde então, houve a indicação de que seria o momento de, num próximo passo, ter um primeiro CEO profissional, né? Então, foi onde fomos para o mercado, então, né, através de serviços bastante especializados, que eram importantes, até porque era uma habilidade, um conhecimento que nós não tínhamos, e veio, então, a entrada do Juliano, que também passou por aqui, né, e foi o nosso primeiro CEO profissional. E com isso, vários novos ciclos de maturação da própria estrutura de gestão da indústria, né, incorporação de novas áreas, e isso, nos últimos anos, eu não me recordo se o Juliano entrou na IPEL 15 ou 16, mas foi nesse período, e nesse tempo a gente cada vez mais, a cada ciclo que temos tomado, tem evoluído um pouco mais, né, nessa questão da estruturação, da profissionalização, e hoje, na verdade, todo o nosso corpo, né, o conselho hoje está 100% focado no estratégico, né, eles hoje não demandam mais operação, hoje a operação no sentido total e global está na mão do Luciano Barbosa, que é o CEO atual, né, e o conselho trabalha muito nesse direcionamento estratégico, seja de médio ou de longo prazo, né, e suportando as ações, no caso, que a gente acaba tomando na operação a curto prazo, principalmente nesses períodos que a gente teve muito de transição, pandemia, pós-pandemia. Então, hoje o conselho, ele mudou um pouquinho de características, são 2 pessoas de cada família, então 4 sócios, né, 4 pessoas ligadas às famílias fundadoras e 3 profissionais externos. E dos profissionais externos a gente tem 3 áreas bem delimitadas, né, um com foco bastante comercial, com a experiência comercial dele, que é o Alvin, da Karsten, né, que traz uma riqueza de área comercial, de varejo, de segmentação muito bacana. O Márcio Cota, que é da área de celulose, né, então profissional com anos aí de mercado no processo, no mercado de fabricação de fibra, que para nós é essencial, né, hoje celulose representa aí em alguns produtos até 60% do custo direto do nosso produto, então é importantíssimo. E o Dilney, que trabalha muito com o foco, né, de tributário, contábil, a parte muito voltada para a gestão mesmo, né, digamos assim, de controladoria da indústria, que também trouxe uma visão muito legal para essa parte dentro da nossa profissionalização. Importante dentro do processo de evolução e maturação da corporação, né? Para você ter sistemas de controle, governança e o foco no estratégico realmente para dar suporte à operação de uma maneira em que não interfere, mas apoia, né? Isso. E as diretorias também se estruturaram para isso, né? Então hoje a gente tem especialistas, a gente tem engenheiros, a gente tem analistas que foram se incorporando até para as próprias diretorias poderem criar o corpo estratégico, né? É comum numa empresa familiar e numa empresa que cresceu num ritmo muito acelerado, como foi o da IPEL, né? Então que os diretores ainda tenham muito de demandas operacionais. É comum que a gente tenha que pôr a mão na massa. E um dos desejos do Luciano era que nós não tivéssemos que fazer isso, né? Então a gente conseguiu estruturar as equipes para que nós realmente tenhamos o olhar no estratégico, no foco, na gestão. E isso também acaba trazendo uma grandeza para as nossas equipes que nós não tínhamos antes, no sentido de profissionais diversos, de níveis, né, de discussão superior, então um processo muito bacana de profissionalização mesmo. A pandemia, acho que a gente até fez uma live, né, nós os dois no Instagram, a gente fez uma ali bem no calor da pandemia,
Eu ainda brinquei com a Luciana e eu vou retomar essa fala aqui, né? Que logo quando a coisa desencadeou, né? Todo mundo deu um boom de compra de papel, compra de tudo e tal. Era um negócio absurdo, assim, né, cara? O pânico. O pânico total. Álcool gel e papel, todo mundo comprava em grande quantidade. Quanto impactou para vocês esse ciclo aí desses 3 anos, seja no varejo ou no mercado de produto profissional? Positivo é um termo até certo ponto um tanto quanto complicado da gente falar, mas a gente está olhando negócio, a gente não está olhando a questão sanitária e saúde. Foi impactante realmente, sob o ponto de vista de negócio para vocês, esse ciclo? Fez diferença, não fez diferença? Aqui teve a corrida do ouro e teve a corrida do papel higiênico, né? Que o pessoal, motivado por N motivos, que não afetou o Brasil de maneira nenhuma, né? Mas que aconteceu em outros países, né, em função das demandas do fechamento da China, houve desabastecimento, mas isso jamais aconteceria no Brasil, que é autossuficiente na produção, né. Mas teve sim essa corrida, e na verdade aqui eu preciso dividir em 2 momentos, né. Quando a gente começa a falar de março de 20 ali, que foi realmente onde as coisas começaram a fechar e que teve o boom, nós fomos extremamente impactados positivamente. Então, historicamente, consumo, abastecimento, venda superior à capacidade da fábrica, o que acabou resbalando para o mês de abril, né? Então, nós tivemos 2 meses excelentes, março e abril. Abril na marola ainda de março, mas fazendo esse atendimento, muito focado pelo varejo, mas também com o setor profissional, os distribuidores de higiene e limpeza, olhando para esse mercado e dizendo assim, eu preciso estar preparado para um período mais longo, então teve um abastecimento. Esse é o primeiro momento, então a gente surfou uma onda, né, de uma venda acelerada e que nos trouxe um impacto bastante grande positivo. No momento seguinte, a gente já foi para um momento, para uma estruturação bem diferente, né? O varejo segue crescendo, vindo ainda motivado pela permanência das pessoas em casa, pela utilização do produto de cunho doméstico com, né, uma incidência maior, o consumo domiciliar superou o que era feito fora de casa, né, então a gente ainda seguiu por alguns meses. Já no segmento profissional, houve o movimento exatamente oposto, tudo fechou. Escolas, restaurantes, shopping, clube, aeroporto, hotel, né? Todo mundo que consome, as próprias indústrias, várias indústrias tiveram que se fechar, né? Ficou um período ali que só as de produtos de primeiro necessidade poderiam trabalhar. Então isso impactou muito e a gente teve um maio fatídico, assim, onde vendemos cerca de 20% do que estava previsto vender no segmento profissional. E o varejo continuava numa batida mais calma, mais vindo, né? Então o varejo permaneceu aí durante uns 4, 5 meses, até chegar naquele momento que era óbvio para todo mundo que haveria saturação dos estoques, porque o consumo não né, no mesmo ritmo, não existe, infelizmente, né? Mas existe um limite. E aconteceu o quê? A gente passou por meses terríveis no varejo também, então setembro, outubro, novembro, digamos, do ano de 20, onde o varejo estava altamente abastecido, as pessoas estavam abastecidas em suas casas, né, e houve aquele vale terrível, né, nas vendas, então, que impactou o segmento. Para nossa sorte nisso, ainda alguns movimentos começaram a melhorar no segmento profissional, não na mesma velocidade, mas já tinha algumas reações, algumas adequações, a gente começou a aprender a se adequar depois de quase um ano de pandemia, né? Eu digo nós todos, né? Porque a gente aprendeu aonde que podia pedir comida, onde é que podia fazer compra e as estruturas foram se criando. E daí nós viemos num 2021 já um pouco uma esperança de que seria melhor, que teria um novo boom, né? E foi o que aconteceu, tivemos um mês de janeiro e fevereiro ótimo e depois aquele fechamento de novo que aconteceu. Então foram 2 anos onde a gente balançou muito, né? Então não teve uma estabilidade. E foi aonde realmente o segmento de varejo, que é o segmento mais recente da IPEL, a gente tem cerca de 7 anos no segmento de varejo, atendendo o B2C, né? Acabou sustentando toda a estrutura Fabril ao invés do segmento profissional. Então ele assumiu uma parcela importante da venda porque era o produto mais consumido.
né? O que veio um pouquinho de encontro com a nossa estratégia, porque todo o último ciclo de investimento da IPEL, que foi na ordem de mais ou menos 100 milhões de reais, foi no segmento profissional, né? Então a gente estava com maquinários italianos de última geração, máquinas de papel, tudo, para dar um pulo, um salto na nossa qualidade, na percepção do nosso produto profissional, sendo que ele se esvaziou na venda. Então, esse balanceamento foi bastante difícil, né? E ano passado a gente já conseguiu daí estruturar de uma maneira muito mais focada como conquistar novos mercados, e a gente teve que fazer da maneira que foi possível ainda num mundo pandêmico, né? A expansão de uma nova linha de produtos, de uma nova segmentação, de uma qualidade de produto diferente, onde a IPEL realmente se posicionou entre as líderes de mercado em termos de qualidade de produto, acabamento e tudo mais, né? Mas tivemos sucesso, deu tudo certo. Ao mesmo tempo que você tinha um eixo estratégico de longo prazo com compra de equipamento, você teve que acelerar seu processo de adaptação para o mercado para oferecer produtos que estavam sendo demandados nesse momento totalmente imprevisível da pandemia, né? Totalmente. Numa indústria de papel, a fábrica em si, né, a máquina de papel em si produz qualquer papel para um ou para o outro segmento. Mas quando a gente fala do momento seguinte, que é a conversão, né, que daí na indústria têxtil, né, o pessoal está mais acostumado a falar corte e embalagem, quando a gente vai para essa parte, não, são máquinas específicas e vocacionadas. Então eu não consigo fazer um produto do varejo numa máquina de profissional e vice-versa, né? Então isso acaba tendo um impacto e limitação de capacidade de produção. Então você cresce até aquele momento e depois, né? E como já passaram várias pessoas aqui ligadas à fabricação de máquinas e equipamentos, né? É comum a todo mundo. A gente nunca consegue falar de uma nova máquina, de um novo equipamento no universo menor do que 18, 24 meses. Então não dá tempo de você reagir, né, tão rápido quanto o mercado está te demandando. Você tem que reagir e agir dentro da tua própria estrutura, né? Quando você fala dos dois segmentos, eu tenho uma dúvida que eu acho que é importante, que deve ser uma dúvida de quem está nos assistindo nesse momento. Você tem força de venda distinta para a linha profissional da linha varejo, ou você utiliza a mesma força de vendas, essa força de vendas se resume em representante comercial? Como é que funciona hoje, já que você dirige a área comercial, a sua forma de chegar até o cliente? Quem te apoia, quem te sustenta nesse processo? Certo. Aqui, na verdade, são dois segmentos totalmente distintos, apesar de serem produtos da mesma base, né? O varejo tem uma característica muito diferente, então vou falar do varejo, que eu ainda nos considero entrantes, né? 7 anos, perto dos anos consolidados, que a grande maioria das indústrias brasileiras tem, ainda somos muito jovens. O varejo tem uma característica totalmente diferente, são batidas mais rápidas, são vendas muito mais focadas em promo-share, muito focadas em atração, né, do consumidor para dentro das lojas. E nesse meio tempo ainda surgiu o varejo do cash and carry, os atacarejos, que também é um modelo novo no Brasil, né? Então a IPEL entrou no mercado há 7 anos atrás muito fortemente no private label. Por quê? Porque não havia recurso para investir num branding de uma marca própria de peso. Então entramos já em grandes players do varejo nacional, né? O nosso primeiro cliente no varejo foi o Walmart, né? Com a marca Great Value. E depois disso veio o Pão de Açúcar com a marca Qualitá, veio o Dia, veio o Seconsud com Bretas. Então a IPEL foi para um caminho muito de private label, que exigia um esforço muito menor em construção de branding, né, recursos e tudo mais, e mais dentro de um foco fabril. Então, esse foi a nossa estrutura e chegamos a ter 95% da nossa venda de varejo focada em private label e 5% na nossa marca. Hoje está o inverso. Hoje é 95% nossa marca, em torno de 90% e 10% no private label. Em função dessas características, a equipe de varejo é uma equipe totalmente focada em varejo, né? A pegada é outra, a construção é rápida, é muito relacionamento. É outra linguagem, é outra técnica, é outra... Né?
e que eu tive que me adaptar, porque eu não sou desse segmento, né? Então eu aprendi muito com a minha equipe e na dor, né? Sim. Teve que ser muito nesse crescimento. É relacionamento, sim, mas muito focado no histórico de fornecimento, no histórico do varejo. Então, nesse segmento, eu tenho os dois modelos, a gente trabalha híbrido, né? Então, a IPEL hoje atua só no sul do país e na Grande São Paulo, no segmento de varejo. A gente estrategicamente escolheu uma área geográfica porque é um produto que é complicado logisticamente falando, né? É leve, transporta ar. Então, a gente segmentou nesse foco. Então, no geral, para private label e grandes clientes, grandes redes de atacarejo e tudo mais, nós atuamos com representantes. Aqui no nosso entorno, e que esse entorno já não é mais tão próximo, porque hoje a gente já chegou num raio até Chapecó, nós temos uma equipe de vendedores CLTs que atuam no pequeno e médio varejo. Então, aqui a IPEL atua direto, fazendo o papel de um atacadista, de um antigo cerealista, né, de um antigo atacadista que provia esse pequeno varejo, geralmente aquele varejo local, aquele varejo familiar, com 1, 2, 3, no máximo 4 checkouts, fazendo a venda direta. Então, aqui eu tenho um modelo nessa estruturação, todo o estado de Santa Catarina é feito com venda de atendimento do pequeno e médio varejo com equipe CLT. E para suportar essas duas equipes, eu tenho um gerente e um supervisor, né? Então, nesse foco atuam aqui. Já no segmento profissional, no segmento institucional, como é conhecido no nosso mercado, também tenho uma gerente específica para o segmento. Tivemos a necessidade de criar um supervisor para a região sul do país para poder dar mais foco, né, ao nosso quintal, à nossa proximidade, onde a gente consegue ser logisticamente mais eficiente, mas a gente atua no Brasil todo. E daí nessa estrutura é o oposto, a gente trabalha quase que 100% com representantes comerciais, escritórios de representação comercial, e estamos testando no último modelo, estamos fazendo um ano agora, testando uma vendedora Key Account, para fazer um atendimento diferenciado para aquele distribuidor também de pequeno e médio porte, onde ele poderia ter um atendimento diferenciado de canal através de um vendedor próprio da IPEL. Então, são duas estruturas separadas hoje. E Luciana, e nesse cenário de consolidação no mercado, como é que a IPEL está se posicionando estrategicamente para responder a essas demandas? De um mercado consolidado e profissionalizado, né? Então, o foco do ano que vem é estruturar ainda mais esse relacionamento com o nosso distribuidor, fortalecendo não apenas, né, as relações comerciais, mas o nível de serviço que nós estamos oferecendo para eles. Então, com a entrada aí também de portais, de sistemas de ajuda mútua, né, porque quando você leva um instrumento que pode facilitar a vida do teu distribuidor, isso também traz ganho para ele. A gente tem um viés de começar a estruturar muito mais as equipes dos nossos distribuidores, então aí com perfil de treinamento, de base de visitas técnicas bastante forte, e no varejo, cada vez mais focando na nossa marca, cada vez vindo mais para o nosso quintal, né, que é onde a gente consegue atuar, e com provavelmente um crescimento grande da nossa equipe CLT no nosso entorno aqui, né. Esse entorno começou com um desenho de 300, 350 quilômetros, mas quando a gente fala em Santa Catarina com uma Chapecó a 600, né, a gente também já está atuando até Chapecó com a nossa equipe, e expandimos para Curitiba, que é um grande mercado consumidor, né, e ano que vem devemos trabalhar a grande Curitiba. Então, fortalecendo muito raio de atuação para que tenha consolidação, não adianta eu consolidar grandes regiões e não poder oferecer um serviço logístico adequado, né, com toda a estrutura para o cliente. Então, é um crescimento estruturado, mas totalmente focado em nível de serviço com o nosso cliente. E no varejo você tem que ter um crescimento orgânico nesse sentido para sustentar, dar o apoio para a marca com investimento, que se você abrange demais, você tem que aumentar muito o investimento e começa a complicar. Né? Isso. Dentro do nosso planejamento estratégico, que foi feito em 2019, pré-pandemia, né, ele vai ser refeito agora, porque estamos em outro mundo, né, não cabe muita coisa do que estava ali. Nós tínhamos muito essa visão, DJ, né, do que a gente consegue oferecer no sentido de que tu ter uma base consolidada.
Então isso é muito importante, né? Quando eu olho para o meu mercado e eu vejo que ele pode me oferecer mais, né? Eu tenho que entender que também esse oferecer mais passa por um impacto quando eu falo em branding, né? A IPEL é extremamente conservadora em investimento de marketing, é da cultura e tudo mais. E como eu comentei do planejamento, as 3 bases, uma era governar a área comercial específica, uma era a base de governança e de gestão, que a gente conseguiu fazer uma estruturação muito forte, então é a criação dessas equipes, é a consolidação dos modelos que a gente falou há pouco, de equipes, de key accounts, de supervisão. A segunda parte era uma parte muito forte de inteligência de mercado, né? Então a IPEL não trabalhava com dados nem nossos nem do mercado. Então hoje a gente já conseguiu estruturar 2 dos 3 pilares, que eu já tenho uma pessoa completamente focada no que a gente chama controladoria comercial, mas é olhando para a carteira de clientes, olhando uma inteligência de mercado com foco mesmo na carteira, né? Eu tenho uma outra perna da inteligência que é o SNOP, focado 100% na questão de planejamento de demanda fabril e comercial, olhando para o mercado, porque não adianta olhar só para um dos 3, né? Então, a figura do meu SNOP tem esse olhar, o mercado, a fábrica e o comercial. Você tem mais previsibilidade nesse novo cenário mais estável, né? E a velocidade de reação precisa ser menor, porque quanto mais eu planejo, quanto mais eu visualizo o mercado que eu estou atuando, menor são as manobras que eu tenho que fazer dentro da fábrica para fazer esses atendimentos. E até na capacidade de traçar cenários possíveis. Isso aí, né? bem isso. E a terceira perna, que é o que a gente vai entrar muito fortemente ano que vem, que é a estruturação do pricing. Então, um foco muito de olhar para o mercado, trazer para dentro de casa, aprender com os modelos, aprender com os mercados, estruturar canais, né? Para poder daqui sim, a algum tempo, poder ter um bom investimento em branding que sai da própria carteira de clientes, né? E não da última linha lá da nossa DRE, que isso é o mais importante, né? Eu acho que o branding, ele tem que se autopagar, digamos assim, no sentido de que, organicamente, ele tem que fornecer recursos para que se consolide, né? Não dá para ficar o tempo todo você tirando investimentos da tua última linha para poder fortalecer um branding se ele não está estruturado. Construção de marca a partir do relacionamento, que você faz isso no institucional, mas também no varejo, e aí trazendo uma observação interessante que ao contrário dos grandes players que estão fazendo um processo de consolidação, comprando o mercado, a IPEL está construindo o mercado, firmando o pé passo a passo, né? Construindo também relacionamento para poder se defender desse ataque agressivo dos concorrentes. Exatamente isso, e cada vez mais regional, cada vez mais próximo, né? Para poder ter essa consolidação dentro do universo possível de trabalho. E que é uma característica que a gente tem aqui no Sul, né? Sim. Que é isso, né? De valorizar as marcas regionais. Sim, bastante forte. Bom, vamos falar do novo Hunter. Quais são as características, Luciana, que você considera fundamentais para um novo Hunter, para um profissional continuar com, vamos dizer assim, com essa necessidade de desenvolvimento, com essa habilidade para continuar se desenvolvendo e principalmente com o desejo, né, do próprio mercado em ter esse profissional? Quais são essas características no seu olhar? Aqui a gente acho que tem essa pergunta, é a pergunta mais ampla que tem de resposta, né, porque eu assisto aos episódios de vocês, cada profissional que passou por aqui deu uma visão totalmente diferente, né? E acredito que não seja proposital, eu vou falar diferente do outro que falou, não, ela tem muito a ver com o segmento que cada um atua, né, que são a dor pessoal, e muito com o momento que cada empresa, cada indústria está passando. Então eu acho que o principal hoje que a gente tem visto que sente falta e que tem essa demanda é muito da questão da atitude, né? Então assim, proatividade, desejo de conhecer, desejo de compartilhar, eu ter a atitude de saber que eu sou parte integrante daquele negócio, né? Movimentos hoje mostram muito o profissional dizendo, eu só faço aquilo que eu fui contratado. E eu entendo que um novo Hunter, um profissional que realmente tenha destaque no mercado, ele é o oposto disso, né? Ele tem que ter uma atitude de muita proatividade para saber que a dor do outro em algum momento vai ser a dor dele. Então eu entendo que a atitude é bastante forte.
E daí aqui a gente passa por coisas que eram muito, digamos assim, batidas e reforçadas em momentos talvez que nós entramos no mercado e que hoje não são tão valorizados, que é a questão realmente do desenvolvimento do teu conhecimento e das tuas habilidades, né? E isso a gente não consegue só no dia a dia do trabalho, não consegue só com 1 ou 2 certificados especiais, né? A gente consegue através de muito sangue, de muito suor, de muito trabalho. Então, se abrir a novas experiências, né? Ver novos universos, entender o que eu posso contribuir com o meu conhecimento para expandir isso. Hoje em dia eu vejo pouco interesse no fazer o crescimento formal, né? Então a escola ainda tem muito a nos ensinar, eu acho, inclusive português, que é uma coisa que me incomoda bastante, né? A língua portuguesa ela está sendo um pouco subjulgada nos últimos tempos e ela é fundamental para um monte de coisa. Então, assim, um olhar muito atento ao conhecimento, mas o conhecimento formal, da onde que eu vou trazer esse conhecimento? Eu tenho a base histórica aqui de professora, eu tinha que dizer isso, mas é porque é uma das minhas premissas pessoais. Eu acredito que o profissional que procura formalmente se estruturar, adquirir conhecimento e formar suas habilidades através disso, ele é um profissional muito mais maduro para atender o que o mercado está precisando dele. Bom, Luciana, obrigado. Conhecer um pouco mais a fundo a IPEL, a tua trajetória e esse novo cenário de mercado também da indústria, né, brasileira, uma marca brasileira, uma indústria catarinense que é uma das maiores do Brasil, dá muito orgulho de ver esse case de sucesso. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, você quer fazer algumas considerações? Queria só novamente agradecer, espero ter contribuído, né, com um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho da vivência e de tudo mais, e dizer que é muito bacana estar aqui com vocês nesse momento. Gostei muito de participar. Legal, eu que agradeço. Para nós é uma satisfação, você que está aí acompanhando, né? Esse foi o episódio com a Luciana Dobruschak, da Indaial Papel, né? Da IPEL, empresa da nossa região com um potencial fenomenal que vem construindo uma história ao longo desses anos muito consistente, que eu acho que essa é a questão bem interessante. Então continue acompanhando, continue prestigiando o podcast Novo Hunter, porque a nossa intenção sempre foi, desde o início, minha e do DJ, da gente trazer profissionais que fazem a diferença nos seus mercados, que estão ali naquela linha de decisão, porque isso é muito importante. O mercado é construído realmente por pessoas e não necessariamente por equipamentos ou por processos. E essas pessoas que fazem a diferença nos seus mercados. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Lince Tech, potencializando negócios através de pessoas, tecnologia e inovação. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau.